Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira, dia 30 de abril de 2020. Eu venho trazer mais uma palavra de Deus para a sua vida, amém? E a palavra que eu venho trazer hoje é sobre idolatria, uma palavra que Deus tem falado comigo já há uns 3 dias. E eu fui buscar nas Escrituras o que Deus fala sobre idolatria, amém? Então, primeiramente, eu quero dizer a vocês que o que eu vou falar aqui não é o que eu acho, o que eu penso, e sim o que está na Escritura, amém? E Deus deixou as Escrituras ali para a gente seguir como lei, como mandamento sobre tudo que há no céu e na terra. Então, não venho falar nada do que eu acho e do que eu penso. Amém? Primeiramente, eu quero fazer uma oração antes de seguir com a palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu venho pedir, Pai, para que o Senhor venha revelar aos seus filhos, Pai, a Tua palavra, Senhor. Eis-me aqui, eu sou um vaso à disposição do Teu reino, Senhor. E que o Senhor venha falar pelo Espírito Santo de Deus, venha falar com cada um que ouvir este áudio, Pai, esse vídeo, né, Senhor? Que o Senhor venha falar com cada filho, que o Senhor venha trazer a revelação da Tua palavra a cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, gente. Eu busquei nas Escrituras e o primeiro texto está em Deuteronômio, capítulo 5, a partir do versículo 7. Convido vocês a buscarem depois e a refletirem sobre esse texto, amém? Então vamos lá. Deus fala aqui nos 10 mandamentos, né? Em Deuteronômio: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as cultuarás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me rejeitam. Então, o que Deus fala aqui nesses versículos? Que aquele que se encurva para uma estátua feita por mãos do homem, Deus rejeita, né? Deus rejeita. Gente, o nosso Deus, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus ciumento. Ele não admite que nós venhamos nos curvar a outros deuses, a estátua, o que quer que seja. Em Isaías 42, versículo 8, ele diz assim, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele fala, né? Adorará somente eu, teu Deus, né? E ele vem falando isso, né, desde os começos dos tempos, né? Quando tem a passagem lá em Êxodo 32, a passagem que fala, né, de Arão, que era irmão de Moisés, quando Moisés sobe ao monte, que fica lá na presença do Senhor, né, ele fica 40 dias na presença do Senhor, e o povo já começa a ficar rebelde, né, lá no topo do monte, que Moisés não voltava. E aí eles procuram Arão e falam para ele, né, ó, Moisés, eu acho que não vai voltar mais não, então você faz uma estátua de bezerro de ouro aí para a gente adorar. E aí Arão vai e realiza o desejo do povo, pega o ouro, né, de todas as mulheres do povo, e ele derrete e ele faz um bezerro de ouro, e ali o povo começa a adorar esse bezerro de ouro. E ali eles levantam a ira de Deus, né? Eles conseguem deixar Deus muito furioso. Tanto que Deus queria acabar com todo aquele povo. Aí com a intercessão, né, de Moisés, Moisés pede, Senhor, não faça isso, não mate todo o povo, né, que o Senhor tirou do Egito. Aí Deus ouve Moisés e não mata todo o povo. Então ali Deus deixa bem claro o que Ele pensa sobre idolatria, o que Ele pensa sobre as pessoas se ajoelharem e ficarem adorando a outros deuses, né? E Ele fala bem na palavra dele, né? Não farás imagens para se prostrarem.
Adorarás somente o Senhor teu Deus, Ele manda. E nos tempos de hoje, gente, há muito tipo de idolatria, né? A idolatria é um grande perigo. Ela nos leva a adorar outras coisas que não são Deus, né? Apenas Deus merece a nossa adoração. Nada é mais importante que amar a Deus sobre todas as coisas. Idolatria não é apenas adorar outros deuses ou imagens sem vida. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus em nossa vida. Podemos idolatrar uma pessoa, um emprego, partido político, dinheiro, futebol, né? Filhos. Tem pessoas, né, pais, que idolatram os seus filhos, colocam seus filhos acima de tudo, né? Marido que idolatra a esposa, esposa que idolatra marido. A gente vê hoje em dia, né, muitos casos de feminicídio, né? Os maridos idolatram tanto suas esposas que não aceitam a separação, acabam matando, né? Tirando a vida. E tem outros tipos de idolatria também, partido político, as pessoas idolatram, emprego, tem pessoas que idolatram dinheiro, né? E hoje em dia o que eu tenho visto é pessoas idolatrarem políticos, né? Idolatram o presidente, idolatram ministros, né? E idolatram pessoas. E isso não é saudável, não é bom e é pecado, né? Que Deus fala corretamente nas escrituras aí que a gente não pode adorar nada que não seja a Ele, né? Toda honra, toda adoração tem que ser único e exclusivamente no nosso Senhor, nosso Deus. Amém? E quando a gente foca em determinada coisa mais do que Deus, busca determinada coisa mais do que Deus, né? A gente está idolatrando. Então tem muita gente que idolatra política, fica o dia inteiro buscando política, o dia inteiro em rede social acusando o outro porque o político dele é melhor, porque o do outro é melhor, porque o do outro não presta, o outro não, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. A gente tem que assim respeitar as lideranças, respeitar todo o governo, porque toda autoridade é levantada por Deus, segundo a Bíblia. Então nós devemos sim obediência, mas idolatrar não. A partir do momento que a gente começa a exaltar muito uma pessoa, a brigar com outros por causa daquilo, é idolatria. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, deixar que o governo conduza. O que a gente pode fazer como nação, como povo, é orar, pedir para que Deus dê direção ao nosso presidente, para que ele tome as melhores decisões em favor do povo, né? Agora o que a gente não pode fazer é se ficar, né, gladiando em rede social, um ofendendo o outro, porque um gosta de um político, outro não gosta do outro, né, gente? Vamos focar em Deus, vamos orar, vamos consagrar nossa vida a Deus, vamos pedir para Deus que Deus conduza a nossa nação, para que Deus venha sarar a nossa nação, né? A gente somos convocados a orar pela nossa nação. Eu sempre falo, né? Que nós fomos levantados, convocados. Nós somos convocados a orar pela nossa família, a orar pela nossa nação. Se a gente quer ver a nossa terra sarar, como fala em 2 Crônicas, né, 7, que meu povo se humilhar, buscar, se arrepender dos maus caminhos, Deus ouvirá e sarará a terra. Então a gente somos chamados a isso. Então não ficar se gladiando, não ficar se ofendendo, não ficar murmurando, como eu já trouxe na palavra de ontem, né? Então vamos tomar muito cuidado com idolatria, né? Não vamos ficar idolatrando filhos, idolatrando esposos, né? Esposas, maridos. Não ficar idolatrando futebol. Eu vejo pessoas também que se matam por causa do time de futebol, perdem a vida no estádio de futebol, né? Por se degladiarem por brigas, confusões.
Eu vejo pessoas ali ficar horas e horas vendo uma televisão e dar vida por causa do seu time de futebol. Cuidado, gente. Cuidado com a idolatria. Cuidado. É uma coisa séria. Deus abomina. Pessoas que perdem o dia inteiro vendo uma novela, o dia inteiro vendo, passam o dia inteiro no estádio de futebol e não perde aí 10, 5 minutos para buscar de Deus. Né? E Deus, Ele quer ser o centro da nossa vida. Ele quer ser a primícia da nossa vida, tem que ser Deus. Você buscar as Escrituras, ele sempre fala sobre isso. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas ele vai acrescentando na nossa vida, amém? Nós somos criados imagem e semelhança do Pai. Nós temos que buscar isso nele. A imagem e semelhança dele. Porque assim nós somos criados. Amém, gente? Ontem eu estava vendo pessoas falando, né? No tempo do PT era melhor. Porque se o Lula tivesse aí, tudo seria melhor. E aí o Espírito Santo me ministrou algo que eu fiquei pensando, falei, poxa, é mesmo. O povo desejando aí, né? Partidos anteriores, presidentes anteriores, né? Dizendo que se ele tivesse que seria melhor, porque esse aí não está servindo para nada. Então o que o Espírito Santo me ministrou? O povo de agora está igual ao povo do Egito, quando começou a reclamar para Moisés, né, no deserto, questionando, poxa Moisés, por que você nos tirou da terra do Egito, né? Lá estava melhor, pelo menos a gente tinha o que comer, né? E aí eu vendo o povo falando, se o Lula tivesse aqui, porque o Lula tem que votar, porque o Lula era melhor. Quer dizer, o povo não tem noção, né, das coisas, ou seja, sempre reclama, nunca tá bom, e ficam idolatrando pessoas. Cuidado, gente, não devemos idolatrar pessoas. São todos seres humanos, são todos passíveis de erro, todos erram, todos falham. Por isso que as Escrituras de Deus já falavam, né? Maldito o homem que confia no homem, né? A gente tem que buscar em Deus, porque esse jamais vai nos decepcionar. O homem decepciona. Nós decepcionamos. Todo ser humano decepciona, vem nos decepcionar. Por isso que a gente muitas vezes vê na rede social, a pessoa falando, fulano, Beltrano me decepcionou. Vai decepcionar mesmo, porque o ser humano é falho, ele vai decepcionar. E aí você não pode ficar criando expectativas sobre o ser humano, amém? Porque vai se frustrar. O presidente vai nos frustrar, né? O político vai nos frustrar. Porque a gente cria tanta expectativa sobre uma determinada pessoa que vai achar que ela é salvador da pátria. E não é. Não é. Nunca vai ser. O nosso salvador da pátria é Jesus. Ele sim. Ele foi o nosso salvador da pátria. Pois ele se entregou na cruz por nós. E por que as pessoas não idolatram a ele? Não é verdade? Ele é digno de toda honra. Porque ele se entregou por amor a nós. Amém? Então é isso que eu queria trazer para vocês neste dia de hoje. Eu queria também trazer para vocês um texto da Bíblia, em Daniel, que fala, né? Em Daniel que fala da estátua de Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele era o rei da Babilônia e ele mandou construir uma estátua do tamanho de um edifício mais ou menos de 15 andares. E ali ele convoca toda a população para adorar aquela estátua, né? E aí a gente conhece a história, né, de Mesaque, Sadraque e Abednego, que eles eram, né, judeus, e ali, convocados junto com toda a população da Babilônia,
E ali é dada a ordem, quando soasse a trombeta, todos deveriam se prostrar à imagem da estátua de Nabucodonosor. E ali, um dos três, eles não se dobram, eles não reverenciam ali, eles não adoram a estátua de Nabucodonosor. E é onde o rei manda eles para a fornalha de fogo, e ali vem, né, a presença de Deus, que não deixa eles nem ser atingidos, ser queimados, né? Eles sofrem grande livramento na presença do Senhor, e Deus os livra eles da fornalha. Então Deus vem mostrando isso desde os tempos antigos, o que Ele acha sobre se prostrar a imagens. Então o povo tem que acordar, né? Eu não vou citar religiões, né? Mas tem muitas religiões aí que ficam se prostrando diante de uma imagem, uma escultura feita pelo homem, onde ali não habita o Espírito de Deus. Então, gente, meditem sobre esta palavra, meditem sobre as Escrituras, buscam nas Escrituras. Se vocês lerem a Bíblia inteira, em parte nenhuma da Bíblia, Deus fala que vai levantar ali, que vai ter estátua para a gente ajoelhar, se dobrar e ficar clamando. Não. Pelo contrário, Deus abomina estátuas feitas pela mão do homem. Porque ali eles vão ter olhos para... Né, a estátua vai ter olhos, mas não vê. Né, eles vão ter pernas, mas não se mexem. Eles não vão poder fazer nada por nós. Quem faz sim é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que buscar direto do trono do Senhor, o nosso Deus. Ele intercede por nós, Ele que vai fazer por nós, não é estátua feita pela mão de homens. E as Escrituras que falam, não sou eu. Amém? É as Escrituras que falam, é a palavra de Deus é viva. Então peça discernimento, peça sabedoria em Deus, busquem nas Escrituras e se libertem desse cativeiro que vocês vivem. Se você tem o hábito aí de se prostrar diante aí de imagens, busque revelação em Deus, que Deus venha aí te revelar o que Ele pensa sobre isso. Amém? As Escrituras já dizem. Mas se você quer um profundo com Deus, dobre o seu joelho no cantinho do seu quarto, peça para Ele revelar, para Ele falar com você a respeito disso, e Ele vai falar. Que Deus não deixa ninguém sem resposta. Amém? Que Deus venha te dar sabedoria dos céus, discernimento, para você entender as coisas que Ele quer que a gente fique sabendo. Porque há tempos mais difíceis que estão para vir. Amém? Em Apocalipse fala das coisas que estão por vir. Então é chegado o tempo da gente conhecer mais as Escrituras, buscar nas Escrituras as coisas que estão por vir. E a gente tem que estar preparado para a gente não cair nas astutas ciladas do diabo. Amém? Se revestir das armaduras de Deus para que a gente fique firme nos dias maus, nos dias que estão por vir. Busque nas Escrituras, busque sabedoria, busque libertação, porque a palavra de Deus liberta de todo jugo, de todo o pecado, de toda a mentira. Que a mentira venha cair por terra na sua vida. Amém? E eu oro neste momento para que Deus abra seus olhos, abra seus ouvidos, sua mente, né? Que Ele tire as escamas da sua vista para que você consiga enxergar realmente o que está na palavra do Senhor. E que Deus venha trazer a revelação para cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Tenham todos um bom dia. Meditem na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é viva, ela liberta. Busquem nas Escrituras, aproveitem esse tempo aí dessa pandemia aí, esse tempo aí de ficar em casa, e busquem as Escrituras. Deus dê esse tempo maravilhoso para a gente ter tempo para Ele. Amém? Eclesiastes fala que há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Vamos buscar esse tempo para aprendermos mais de Deus e para que a gente não caia nas astutas ciladas. Fiquem com Deus, bom dia.